Olá, está no ar mais uma edição do programa 10 Minutos com Ari Bruno Lorandi. Seja bem-vindo, Ari. Olá, Natália. Olá a todos que acompanham a 9ª edição do nosso programa. Hoje começamos falando sobre o aumento na produção de imóveis, que foi um dos grandes destaques da semana. Pesquisa mensal do IBGE mostra que a produção nacional de imóveis aumentou 3,4% na comparação com dezembro. É um número importante, mas ainda não dá para comemorar, já que na comparação com janeiro de 2023, a alta foi de apenas 0,5%, e na análise de 12 meses, a produção está em queda de 1,9%. Ari, qual a sua análise? Os números sempre permitem vários tipos de análise, depende do gosto de cada um. É a velha história do copo pela metade. Para uns está meio vazio, enquanto para outros está meio cheio. É apenas o primeiro mês do ano reportado na pesquisa do IBGE e tem muito chão pela frente. Porém, mais importante é o comportamento do varejo. Este sim é que determina o desempenho das fábricas. E apesar de já estarmos em meados de março, o IBGE ainda não divulgou os dados de janeiro. Vamos aguardar mais um pouco antes de tirar conclusões que podem ser precipitadas. Vamos ao intervalo de 30 segundos e voltamos com a entrevista. Tudo começou em 1962, em um pequeno galpão. O galpão virou fábrica e a fábrica se transformou em uma das maiores do país. Foram anos de inovação e evolução para proporcionar produtos reconhecidos e premiados pela excelência e qualidade. Castor, 60 anos dedicados à vida saudável, ao conforto e bem-estar das famílias brasileiras. Nesse segundo bloco do programa 10 Minutos com Ari Bruno Lorandi, sempre exibimos uma entrevista com personalidades e lideranças ligadas aos setores moveleiro e colchoeiro. E hoje vamos exibir a primeira parte da conversa com Diego Araújo Santos, diretor de Marketplace no Mercado Livre, sobre os desafios e perspectivas do comércio online de imóveis e colchões para 2024. Diego Araújo Santos, seja bem-vindo ao 10 Minutos. O Diego vem do setor moveleiro, portanto é um profundo conhecedor do nosso setor. E hoje está no maior e-commerce do Brasil. O que nós gostaríamos de saber, do total de imóveis comercializados no país, qual o percentual é realizado pelos canais digitais? Acho que o número de imóveis colchões sempre foi um desafio para mapear, né? Quando a gente fala de números online. O que a gente vem acompanhando, a gente estima em torno de 15% a participação de imóveis e colchões. Então, as duas categorias em torno de 15% na participação online. Não tem uma empresa que faz uma voracidade tão grande. A gente pega Sumo Eletrônicos, por exemplo, a gente tem GFK, que faz essa granularidade. Aqui a gente utiliza muitos dados mais próximos que da Euromonitor. E também ela não mapeia todo mundo. Então, mas acho que o número mais próximo, em torno de 15% a participação do que se vende online. Outra pergunta importante é qual é a representatividade de imóveis e colchões no mix do Mercado Livre? A gente não divulga número granular por categoria, mas o que eu posso comentar de informação, colocando em perspectiva o crescimento que a gente teve, por exemplo, no último trimestre do ano de 2023, no Brasil a gente cresceu em torno de 35% ano contra ano. No terceiro trimestre de
2023 contra o terceiro trimestre de 2022. Quando a gente analisa as duas categorias, né, móveis e colchões, a gente cresceu mais do que essa categoria. Quando a gente olha essa mesma categoria nos últimos 2 meses, por exemplo, a gente vem crescendo mais do que a média da plataforma. Trata-se de uma das maiores categorias do Mercado Livre, quando a gente trata de perspectiva do que a gente fala de casa e decoração, é uma das maiores, e uma categoria que vem crescendo acima da média dentro do Mercado Livre. Então, e aí eu posso até comentar que é um crescimento que ele tem duas grandes alavancas, né, na perspectiva de quem vende. Uma de vendedores já existentes na plataforma, que vem crescendo de maneira robusta, e outra de novos vendedores que estão começando a vender no Mercado Livre. Então, tem uma grande participação desses novos vendedores que não vendiam e que passam a vender. Tanto indústria como empresas de varejo física também. Na sua opinião, Diego, o que dificulta mais a expansão do comércio eletrônico de móveis e colchões? Boa pergunta. Eu acho que a primeira é uma questão de mindset. Mais uma vez, estou há muito tempo nessa categoria e eu acho que é uma categoria que ela não teve uma aceleração tão alta de grandes players começarem a vender. Lógico, a gente tem players muito conhecidos, inclusive esses players vendem aqui dentro do Mercado Livre, mas quando você olha para a indústria, por exemplo, não é uma indústria que está 100% digitalizada. Né? Então, não é que você pega uma rede local de algum estado e que ele já vende online. Grande parte ainda vende offline. Então, eu acho que a primeira dificuldade é um pouco de como a empresa tem se preparado e colocado o e-commerce como um planejamento. Acho que a segunda barreira, na minha opinião, é uma questão de logística. Então, ter logística para entregar diretamente na casa do consumidor não é fácil. Né? Conseguir entregar na casa do consumidor de maneira muito rápida não é fácil. Quando a gente fala de Mercado Livre, por exemplo, mais de 50% das nossas vendas são entregas em até 24 horas. Então, a gente entrega mais de 2.200 cidades no Brasil, com uma velocidade muito grande, e com milhões de produtos na plataforma. Então, você pode entrar no site para comprar, não sei, um produto de limpeza e sair comprando um armário para guardar esse produto de limpeza. Então, ter muitas categorias, no mesmo lugar, onde você pode comprar com confiança, sabendo o que vai receber, é um diferencial competitivo. Então, essa é uma grande dificuldade, essa parte logística. E a terceira, para mim, é essa questão de confiança. Confiança do consumidor, de encontrar tudo num lugar só, confiança do consumidor, de conseguir ter confiança de que vai receber o produto, de que se não receber ou tiver qualquer problema, ele está respaldado, ou seja, ele pode reclamar e entrar em contato com a plataforma e vai ter uma resposta efetiva. Então, acho que esses 3 blocos, quando a gente fala de perspectiva da indústria e do varejo, de continuar crescendo online, vejo como uma dificuldade ainda, não vejo tão simples a conversa. Acho que a segunda perspectiva, muito uma questão de logística, no terceiro ponto, de confiança do consumidor. Quais os itens de móveis e colchões são os mais procurados no e-commerce do Mercado Livre? Boa pergunta. Acho que quando a gente fala de termo de busca, eu vou falar talvez os 5 termos e eu comento algo adicional. Quando a gente fala em termos de busca, entre os 5 estão guarda-roupa, cadeira de escritório, sofá, sapateira e armário multiuso. Esses dados são dados do final do ano passado. Então, são os termos mais buscados no Mercado Livre. Acho que tem um ponto adicional que é interessante, que quando a gente olha para a categoria de móveis e colchões no todo, 96% dos termos não tem marca correlacionada. Ou seja, o cliente não procura um guarda-roupa marca X. Isso aqui, para mim, é um aspecto interessante, porque quando você pensa em awareness da marca, de como a marca pode impactar esse cliente,
ela só impacta em 4% dos casos. Então, aqui eu acho que adiciona um ponto, além dos termos mais buscados, é o desafio que as grandes marcas têm de lembrança para o consumidor. Acho que você, quando compra um guarda-roupa, você não compra 10 guarda-roupas ao longo do ano. Mas, possivelmente, você vai comprar um guarda-roupa, depois você pode voltar de 6 meses e comprar uma cama, e com certeza você quer a mesma cor do guarda-roupa que você comprou. Qual que é a marca que você comprou? Então, como é que você guarda essa lembrança para o cliente? Acho que isso é um desafio para a indústria. Então, acho que quando a gente fala de vinculado um pouco ao termo, é como a indústria pode, cada vez mais, vincular sua marca. A gente vive o mundo hoje, retail media, ou seja, o cliente não está só numa plataforma de busca procurando o que ele quer, ele está no marketplace procurando, no mesmo lugar que ele já compra mais uma vez o de limpeza, ele vai procurar o produto dele. Bom, acho que o grande desafio é como a marca consegue vincular isso à jornada do consumidor, não pensando só na venda, mas como é que ela garante a marca dela cada vez mais predominante na cabeça do consumidor, né? Mesmo que já tenha comprado o produto há muito tempo. Para encerrarmos essa edição, vamos ao já tradicional Cá Entre Nós. O tema dessa semana é o que Ari Bruno Lorandi chama de o perrengue das feiras. Às vezes a gente se torna um pouco condescendente com algumas coisas que acontecem no setor, até que vivenciamos o problema. Então nos damos conta da nossa tolerância. Nesse caso, estou falando dos problemas enfrentados por expositores e visitantes de feiras. Não é de hoje que ouvimos reclamações sobre a forma como ambos são tratados pelas organizações de eventos. Começa na montagem dos estandes, quando a organização do evento esquece de proporcionar o mínimo de conforto para os montadores. Vai de ambientes sem qualquer ventilação até banheiros fechados e falta de água para beber. São serviços essenciais para qualquer trabalhador, mas não na montagem de estandes nas feiras brasileiras. Hoje, com um simples QR Code, você acessa a sala de embarque dos aeroportos. Mas precisa passar pelo constrangimento de aguardar meia hora na fila em uma feira, simplesmente para imprimir uma etiqueta com seus dados cadastrados antecipadamente. Outro problema é iniciar uma feira pela manhã sem qualquer cuidado com a alimentação, permitindo exploração de preços e nem sempre com um cardápio que justifique os preços cobrados. E segue, como aconteceu em São Paulo, com deficiência de transporte e até de uma cobertura na área de embarque para proteger as pessoas da chuva, como aconteceu no primeiro dia da IES Mobile Show, programada simultaneamente com outra grande feira, a Intermodal, no mesmo centro de eventos. Centenas de pessoas, inclusive eu, esperamos por quase 2 horas na chuva, literalmente, pelos táxis que não chegaram. E precisamos pagar preços extorsivos para conseguirmos retornar ao hotel. Cá entre nós. Organizar feiras é bem mais do que vender espaços. É cuidar das necessidades dos expositores e visitantes. Vai, portanto, muito além da realização de negócios. Encerramos aqui o programa 10 Minutos com Ari Bruno Lorandi, que conta com o apoio de Colchões Castor. Nos vemos na próxima quarta-feira. Até lá! Muito obrigado a todos e até
a próxima quarta-feira.